everyone! Olá para todos! Sejam mais uma vez bem-vindos em um short vídeo de língua inglesa, dentro da área de linguagens, códigos e suas tecnologias. No short vídeo passado, ou seja, no pequeno vídeo passado, nós falamos e reforçamos um pouco do plural, falamos do plural das palavras irregulares, aqueles plurais que são bem diferentões, e agora eu gostaria de falar com vocês sobre o uso de um artigo que nós já vimos bem no começo dessa unidade, que são os artigos a e an. Para que eles servem no inglês? Vem comigo aqui que vai ser sucesso. Olha aí. Nós vimos que o artigo a, ele significa a mesma coisa que a palavra one. A é o mesmo que one, que é o mesmo que um. Então, eu sempre vou utilizar a com palavras no singular. A crab. A crab é um caranguejo. A crab. Qual que é o plural de caranguejo? Olha aí o que nós já estudamos. A maioria das palavras em inglês eu vou fazer o plural simples, colocando S no final. A crab, um caranguejo. Crabs, caranguejos, no plural. Palavra ó, simplesinha, plural tradicional. Palavra dolphin, que é golfinho, no singular, a dolphin, no plural, dolphins. Então, se eu for dizer que eu fui na praia e vi I see, eu vi a dolphin, eu vi um golfinho, eu vi só um, não mais do que um. Se eu for à praia e depois chegar falando I see dolphins, tirei o a e coloquei a palavra no plural, eu vi golfinhos, certo? Vamos olhar o exemplo aqui embaixo, ó. I saw, eu vi, a crab on the beach. Eu vi um caranguejo na praia. I saw, verbo no passado, a crab on the beach. Observem, crab é uma palavra que começa com consoante. Na frente de consoante, o artigo é a. I saw a crab. No plural, there are many crabs. Existem muitos caranguejos. Scoot along of the shore. Ao longo da praia, ao longo da costa. Então, crabs, no plural, não tem o artigo a. Mas e quando a palavra começa com vogal? Quando a palavra começa com a, e, i, o, ou qualquer som de vogal. Aí, o a vira an. Como na palavra octopus. An octopus, um polvo. Então, eu posso dizer I saw an octopus on the beach. Eu vi um polvo na praia. Legal? Se eu vi muitos polvos, there are, existem, many octopuses. Muitos polvos. Então, sempre que eu passar para o plural, eu vou cortar, ó, sem dó nem piedade, o artigo. Então, a e an eu vou usar única e exclusivamente para o singular. Tranquilo? Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Lembra daquelas exceções do plural? Desses aqui eu falei bem rapidinho. Palavras que terminam com dois os. Assim como as palavras latinas, elas vão ganhar só S no final. Como a palavra bambu, que vira bambus, ou zoológico, que é zoo e vira zoos. Ou a palavra cuco, que vira cucos. Essas palavras, todas elas começaram com consoante. Se eu quiser dizer que eu vi um bambu, uma plantinha, só um bambu, eu vou dizer a bambu. Se eu quero dizer que eu tenho um bambu, eu posso dizer I have a bambu. Tá vendo? Eu vou utilizar o a na situação de singular com a palavra iniciada com a consoante. Qualquer consoante eu vou colocar o a na frente. Agora, no plural, eu
corto, eu tiro o A. I have 2 bamboos. Eu tenho 2 bambus. Ou se eu quiser dizer que eu tenho vários bambus, mas eu não contei quantos bambus eu tenho, eu posso dizer I have 2 bambus. Sem o artigo A. Porque o artigo A, ele é única e exclusivamente para ser utilizado no singular. A ou an é utilizado no singular. An para as palavras iniciadas com vogal. Vamos mais um aqui. Observem as palavras terminadas em Y. Uma palavra terminada em Y, o que acontece com ela pela regra? De olho aqui comigo. Vai ganhar IES, com raras exceções. Então, eu tenho a palavra baby. Por que eu falo com raras exceções? Porque existem 2 tipos de palavra que termina com Y. Tem a palavra que o Y é precedido de consoante, baby, supply, fly, L, fry. Todas essas palavras têm uma consoante antes do Y. Se tem consoante, o Y vai cair, ele vai despencar igual uma jaca. Caiu o Y, vai entrar IES no plural. A baby, um bebê, vai virar babies. A supply, um suprimento, vai virar supplies. Então, sempre que eu for fazer o plural de uma palavra terminada em Y, eu vou olhar se antes desse Y tem uma vogal ou uma consoante. Se tiver uma consoante, eu vou fazer o plural com IES. Observe o exemplo aqui. Singular. I see a fly. Eu vejo uma mosca. No plural, I see 2 flies. Eu vejo 2 moscas. No singular, a palavra aliados. I see an ally. O que eu acabei de falar? A palavra começa com vogal, o artigo uma, que é o EA, vai virar an. Então, I see an ally. An, porque começou com a vogal A. No plural, I see 2 allies. Viram aí? Bem tranquilinho. Continuando, mais um exemplo aí. Agora a situação mudou. Eu tenho Y, mas antes eu tenho uma vogal. Se eu tenho uma vogal, eu só vou colocar o S no final. De boa, na sussa, não é verdade? Então, ó, terminou com Y, precedido de vogal. O que é precedido? Antes do Y tem uma vogal, eu vou só botar um S e tá tudo certo. Exemplo, he is a boy, ele é um garoto, he is a boy. They are boys, eles são garotos. Bem tranquilinho, basicão. It is a nice day. It is a nice day. É um dia agradável. There are nice days. São dias agradáveis. Ah, professora, mas o A ficou na frente do nice? Sim, porque eu estou dizendo que é um dia agradável. No inglês, normalmente a qualidade ela vem antes do nome. Então, it is, este é um dia agradável. There are nice days, no plural, são dias agradáveis. Sempre que eu vou para o plural, eu vou cortar o meu artigo, cai o A, ok?
E por último, esse danadinho aqui, o F. O F, de novo, ele tem duas formas de plural. Existe o F, que o som dele termina bem aqui. Então, ele já parece um som de V. Por exemplo, na palavra leaf. Pronuncia comigo. Leaf, leaf, leaf. Tá vendo que ele faz esse f? Leaf. Nesse caso, esse leaf, ele vai perder o F e vai ganhar VES, vai virar leaves. Então, ele não ganha só o ES, o F transforma em V. De novo, life. Pronuncia comigo, life, life. O life vai virar lives, lives, que são vidas. Wolf, wolf, que é o lobo. Wolf, wolf, vai virar wolves. Então, sempre que eu tiver esse F, que o som dele é meio indefinido, que ele vai quase para um V, ele vai se transformar em V no plural. Mais um exemplo aqui. Thief. A palavra thief. Thief é ladrão. Thief vai virar thieves. Certo? Tem uma lista enorme dessas palavras aí no seu material, na sua plataforma, mas eu vou dar também mais algumas dicas aí para você não ficar só nas listas. São muitas as palavras, infelizmente, a gente tem que estudar para saber a diferença delas, não tem macete, tem que ler as tabelinhas. E depois que você estudou as tabelinhas, tem uma forma muito legal de você ver se você aprendeu e de se preparar para as atividades avaliativas. Como eu trouxe nas aulas anteriores, eu sempre trago uma brincadeira, um joguinho, porque a gente tem uma vida muito séria. Eu sei que muitos de vocês já trabalham, estão em situações bastante estressantes e de vez em quando é bom desestressar. E o estudo, ele não precisa ser um sofrimento, ele pode ser uma coisa prazerosa. Tanto na plataforma do Moodle, tanto que vocês têm um tempinho aí para fazer as atividades, não é sangria desatada. Você pode levar até certo ponto o seu tempo. E também tem essas atividades que eu trago que servem para você aprender e ao mesmo tempo desestressar, você relaxar. E são atividades que, se você quiser compartilhar com membros da família, dá até para vocês fazerem uma competição, uma diversão legal. Nesse caso aqui, de novo, eu trouxe a atividade da plataforma Wordwall. Você vai acessar nesse endereço, ou se você está utilizando o computador e tem o celular na mão, basta pegar o celular, apontar a câmera para esse QR Code aqui, ele vai abrir no seu celular. Vamos abrir para ver como que é essa atividade aqui de reforço. Essa aqui ela é bem gostosinha de fazer. Olha aí, complete as frases com as palavras que faltam. Por que esse tipo de atividade? Vocabulário é uma das coisas que mais dá trabalho para quem está começando a aprender inglês. E se a gente não se diverte um pouco no processo, a gente cria resistência. A gente começa a achar o inglês cada vez mais chato, mais difícil. Então, quando a gente pega uma atividade dessa aqui, eu tenho ao mesmo tempo o meu vocabulário em língua inglesa, eu tenho o vocabulário que foi trabalhado na plataforma, e eu tenho significado em português de uma forma bem divertida, ó. Eu tenho a frase em português, ele pegou um peixe, então, enquanto pescava no lago. Tá faltando um aqui, não tá? Vou completar a primeira frase em português. Ele pegou um peixe enquanto pescava no lago. Como que fica essa frase em inglês? Ele, Calget, pegou a fish while finished the lake, enquanto pescava no lago. Olha que legal. E eu sei na hora, se eu acertei a atividade, que eu venho aqui enviar a resposta, ele já me conta se eu completei certo. Estou aprendendo inglês, estou observando como que as palavras são escritas e ainda tenho a chance de me divertir. São 24 frases.
inglês, português, então você tem sempre a tradução. Os caranguejos são menores que os polvos. Qual que é a palavrinha que a gente acabou de estudar, que é o plural de caranguejo? Os crabs. Então, the crabs are smaller, são menores, than the octopuses. Os caranguejos são menores que os polvos. Olha aí que legal. Atividade bem de boinha para você fazer, com resposta na hora. Nessa atividade eu tenho o vocabulário de animais no plural, tem animais marinhos, tem insetos, tem animais mamíferos, tem assim, vários tipos, e tem os usos aí dos artigos a e an, para você não esquecer onde você usa cada um deles. Essa atividade não faz parte do material do EJATEC, eu estou trazendo como uma opção para você que quer incrementar, quer melhorar, quer desestressar e ao mesmo tempo estudando inglês. Aproveita essa dica, não é obrigatório, vocês entram nessa atividade se vocês quiserem, mas quem fizer a atividade vai estar um passo à frente de quem estudou só as tabelinhas, porque tem uma hora que a leitura cansa o cérebro da gente, a gente precisa exercitar os nossos neurônios. Então, ó, deu aquela cansada, baixou aquele cansaço na hora que você estava estudando na plataforma, porque está lendo a tabela, vamos botar em prática, bora jogar aqui. É totalmente livre, é gratuito, está à disposição de vocês, é uma plataforma educativa. Se você gostou, você pode compartilhar com outras pessoas aí, não tem problema. Às vezes a gente fazendo isso aqui em família, a gente aprende mais do que estudando sozinho. Fica a dica aí da professora. Thank you very much. E era isso que eu tinha para vocês hoje. Boa sorte aí nos seus estudos e arrasem nas atividades aí do material.